Bom dia, estamos no dia 282 de leitura da Bíblia. Começaremos com Apocalipse, capítulo 9. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram como a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas perecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos, quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. A sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos dos seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Neemias, capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratus, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesuá. Também os levitas Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, estes e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesuá gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada. Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jaduá. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias, de Seraías,
Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Reucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilgas, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Razabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, no dias de Elisibe, foram escritos como chefes de famílias Joiada, Joanã e Jadua, bem como sacerdotes até o reinado de Dario o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Razabias, Serebias e Jesuá, filho de Cadmiel. Os irmãos deles ficavam diante deles para louvarem e darem graças. Segundo o mandato de Davi, homem de Deus, um coro respondendo ao outro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. A dedicação das muralhas. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos, e depois purificaram o povo, os portões e a muralha. Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão de monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, como os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva sobre a casa de Davi, até o portão das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos até a muralha larga. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Hananias iam com as suas trombetas. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus o havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. A manutenção dos sacerdotes e levitas. Ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmeras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas.
porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executaram o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e os porteiros faziam seu serviço segundo o mandato de Davi e de seu filho Salomão. Pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, haviam chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Salmos 104, versículos de 1 a 23. Louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma o Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendestes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. Lançastes os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Como a tua repreensão, as águas fugiram com a voz do teu trovão, bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a tua sede. Junto delas, as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer as relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos, quanto a cegonha. A sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envias as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde.